Bom, pessoal, então agora nós vamos entrar ali, né, na parte do dimensionamento de rebites, né? Dimensionamento, cabe que rebite a gente usa bastante parte de resistência materiais, né? Mas não sei se ali é até uma seleção de rebites, né? Porque a gente vai ter que buscar ali os fabricantes, né, as normas ali que vão estar seguindo em relação a isso. Mas antes da gente entrar na nossa aula, né? Então comenta aí, vê o que você está achando, se está gostando da aula, tá legal, tem que mudar alguma coisa para melhorar. Né? Eu estou pensando em botar os PDFs aqui, botar um link para embaixo aí na descrição do vídeo vocês conseguirem baixar o PDF dos slides, né? Você acha que vale a pena? Então escreve aí que se o pessoal falar que vale a pena, eu vou, né, começar a colocar os PDFs aí para baixar. Certo? Não se esqueça de curtir o like, né? Se inscreve, que aí quando sair um vídeo novo, né? Você vai chegar a notificação, né? Se assina aí no sininho. E se você achou que vale a pena aí, né? Manda aí para seus colegas aí, seus amigos aí, que pode estar ajudando eles também. Bom, lembrando, né, que aqui a gente vai falar de dimensionamento de rebites, mas aqui é uma aula, né? A gente está seguindo ali para fins didáticos, fim para a gente estar entendendo, né? Um pouquinho mais para frente vou gravar uma outra aula mostrando aqui o que é o dimensionamento, né? Utilizando normas de estrutura, né? O que a gente usa em sala e como que a norma traz, né? Que aqui é para a gente ter essa noção, entendimento como que funciona. Mas o correto para um projeto é a gente buscar a norma e utilizar todos os detalhes que lá tem, né? Então, o principal solicitação que eu tenho em rebites, né? O rebite ele trabalha com o cisalhamento nele. Então o rebite, né, a gente vai lembrar lá, né, quem estudou já a resistência dos materiais, né, é o cisalhamento, certo? Então eu tenho essa tensão cisalhante, beleza? Então é isso, é essa força cisalhante que vai fazer, né, ali com que meu rebite venha a falhar. Então a gente vai ter que dimensionar ele para suportar esse cisalhamento. Bom, então eu tenho duas chapas aqui, ó, sofrendo forças P e aqui está o meu rebite. Então, né, o rebite serve para esse tipo de ligação e com isso a tendência é ele sofrer o que? Um cisalhamento. É ele sentir ali, ó, nessa partezinha aqui, ó, ele ser cortado, sofrer esse corte. Então, o que eu tenho, né? As dimensões de rebite, aqui é um rebitezinho só que tem, a largura aqui da minha chapa e a espessura das outras chapas, né? Esses são os pontos importantes que a gente vai precisar saber. O carregamento, que vai estar o cisalhamento, e quem são esses dimensionais, né? Que a gente vai ver que tem alguns critérios que são importantes, né? Apesar de a gente dimensionar o rebite, a gente tem o rebite e vai até chegar num ponto que eu tenho que ver que eu fazendo aonde os furos na chapa para eu botar o meu rebite, eu vou fragilizar a minha chapa. Então, pensando no rebite, né, que é o dimensionamento? Então, eu tenho o corte cisalhante. Então, cisalhamento, a minha tensão cisalhante é quem? É a carga que eu tenho sobre a área da seção, a área circular do meu rebite. Lembrando essa equação do cisalhamento médio. Né? Eu tenho cisalhamento, cada posição eu tenho um, mas o rebite ali, analisando num todo, eu trabalho com cisalhamento médio. E aqui também para um corte simples, né? Aqui duas chapas e eu tendo ali, né, essa análise. Então minha atenção é a força cortante sobre a área da seção do meu rebite. Essa é minha tensão cisalhante. Né, o que a gente aprende em resistências materiais. Então essa tensão tem que suportar a tensão admissível do meu material. No caso de um corte duplo, pessoal, né? Então eu vou ter duas chapas no sentido, uma na outra, aqui no meio eu tenho esses cisalhamentos. Então, se a gente vai fazer um diagrama de corpo livre, né, separando ali as forças, a gente vai ver, na parte central eu tenho essa força F, nas extremidades F sobre 2. Lembra lá de mecânica 1? Quem tem dúvida, né, assiste aí a videoaula de equilíbrio de corpo rígido, né? Então, somatória das forças tem que dar igual a zero. Então, essas duas dá F, mais esse F, e está no zero. Então, aqui, né, lógico, eu trabalhando, ou eu pego duas áreas, né? Se eu pego essa do meio, tem as duas áreas em cima, ou se eu pego do lado, é metade da área, mas é metade da força ali que a gente vai ter, é uma área, mas é metade da força, então a fórmula é essa, né? Mas ali, lógico, a gente analisando separadamente, a gente vê, entende o que é cada uma delas. Então vamos para um exemplozinho simples aqui. Ó.
dimensionar o diâmetro dos dois rebites que eu tenho aqui. Eu tenho essa estrutura com 2 rebites, eu já sei que são 2 rebites. Então, a tensão admissível dele é 4 megapascal. Tenho 2 rebites sofrendo a força aqui, ó, de 50 kN. Qual que é o diâmetro que eu posso ter nesse meu rebite? Então a gente vai lá para a nossa equação. Tensão de cisalhamento é força sobre a área da seção. Só que agora lembra, a área da seção é a área do rebite. Mas se eu tenho 2 rebites, a área do rebite vai ser multiplicado por 2. Então, né, ó, a tensão é força sobre a área do rebite vezes o número de rebites. Então, a tensão admissível é a força ali, que é o 50. A área do rebite é quem? πr ao quadrado vezes os 2 rebites. Então, o raio aqui do meu rebite é 0,0141 metros. Jogando para milímetro e transformando para o diâmetro, eu tenho que vai ser 28,1 milímetros. Certo? Então, aqui, ó, apliquei direto a minha forma do cisalhamento se eu tenho 2 rebites. Só que a boa prática, né, a gente recomenda, né, ali, né, a prática em relação a isso, não só em rebite, é o mesmo que é utilizado para parafuso, certo? É o que? De acordo com a espessura da chapa que a gente vai determinar o diâmetro. Então, a chapa de menor espessura, a gente vai pegar ela e vai botar 50% a mais. Então, eu vou pegar, qual que é o diâmetro do meu rebite? 1,5 vezes a chapa de menor espessura. Então, se eu tenho uma chapa de 10 milímetros, o diâmetro do rebite vai ser 15 milímetros. Né? Então, tem esse valor pré-determinado. Né? Isso aí é boa prática, né? Porque eu não posso fazer, imagina, eu vou botar um rebitão de 1/2 metro. Né? Então, isso aí me gera outros problemas, que depois a gente vai ver que não é só pegar essa dimensão aqui para a gente calcular, né? Lógico, aqui ele já me deu tá, os rebites, que vai ser dimensão 2 ali, né? Mas imagina quanto maior, não vou botar um rebitão. Então são vários rebites ali, então a gente vai, né, por dimensionamento, a gente já é bem simples achar o diâmetro do nosso rebite e depois a gente vai precisar saber a quantidade de rebite, é saber como que eu vou arranjar esse rebite ao longo da minha chapa. E o furo, né? Lembrando, tanto para rebite quanto para parafuso, né? Eu tenho o furo, eu tenho que ter uma folga. Ele é 6% maior do que o diâmetro do rebite, ou diâmetro do parafuso. Então, eu pego o diâmetro do rebite vezes 1,06. Esse é o diâmetro do furo que eu tenho que fazer, para eu conseguir alocar o meu rebite ali com uma certa folga, né? O parafuso. Então, agora vamos para um outro exemplo, né? Eu gosto muito, né? Vocês vão ver aí nos exercícios, a gente sempre vai ter um exemplo ali para tentar facilitar, mas aqui é muito dos conceitos, né? De resistência, a gente vai ver que, na verdade, elemento de máquina é quase uma resistência dos materiais aplicada. Então, ó, calcular o diâmetro do rebite para unir as duas chapas de aço. Então, quero saber qual que é o diâmetro do rebite. Eu sei que uma chapa tem 3 milímetros e a outra tem 6 milímetros. Então, essa eu vou pegar quem? A de menor espessura e vou multiplicar por 1,5. Então, a chapa de menor espessura é 3 vezes 1,5. Quem que é o diâmetro do meu rebite? 4,5 milímetros. Beleza? Só que agora eu tenho que saber o que, né? Eu sei o rebite. Qual que é o diâmetro do furo que eu vou botar esse rebite? Então, ó, qual o diâmetro do furo para esse rebite que eu calculei em cima? Então, deu 4,5 e eu vou multiplicar por 1,06. Então, o que eu vou ter, né? O meu diâmetro do furo é 4,77 milímetros. Aí vamos lá, então já sei o diâmetro do meu rebite, o diâmetro do meu furo, mas para suportar, se eu tenho uma força F aqui na minha chapa, né, eu tenho que saber quantos rebites de 4,5 vai suportar, não vai ser só um rebite. E isso depende do material. Então, qual o número de rebites de aço 1040 que eu preciso utilizar nessa montagem da junta para suportar uma força de 100 kN? Então eu sei que a tensão cisalhante do aço 1040 é 300 megapascal e a tensão de compressão é 500 megapascal. Então, o que eu vou fazer? Né? O meu cisalhamento
força sobre a área. E só que a área é do rebite. Eu tenho que multiplicar pelo número de rebites que eu tenho. Então, ó, o cisalhamento, força sobre a área, vezes o número de rebites, né? Então, o número de rebites jogo para o lado de cá, deixo com a minha tensão. A tensão, botei aqui 300, né? Botei a tensão, admissível, peguei a tensão de escoamento mesmo, nem não falou o coeficiente de segurança. E com isso a gente chegou ao valor de quem? 20,95. Só que eu não posso ter um rebite pela metade. Corta um pedacinho desse rebite, esse 0,95, então tem que ser número inteiros. Então, se eu achei isso, eu tenho que ter 21 rebites. Beleza? Então, vamos lá. Ó, o que a gente já viu até agora, ó, é o diâmetro do rebite, que é 50% da chapa de menor espessura. O furo na minha chapa polutar o rebite é 6% acima do diâmetro do rebite. E aqui a gente está analisando o cisalhamento que o rebite está sofrendo. Certo? Então, só que ali ó, eu escolhi aquele valor ali do diâmetro do rebite. Só que existe aquele rebite 4,5, né? O correto, pessoal, é a gente buscar um catálogo de um fabricante, né? Isso aí sai devido às normas técnicas. E buscar aqui, ó, quais são as dimensões. Então eu peguei esse catálogo aqui, ó, né, desse fabricante, ó, e ele me fala, ó, em polegada, né? E depois aqui ele até converteu já para o milímetro, né, para facilitar a nossa vida. Então, tem o material aqui dos rebites, os tipos de rebites, né? Isso tudo ali, né, ele vem falando em relação a isso. E aqui vem as dimensões. Tem os tipos de cabeça, como a gente falou. E lógico, todas as dimensões estão ligadas ao diâmetro dele, diâmetro aqui da haste, certo? Então, olha só, aqui eu não tenho um 4,5. Se eu fosse para aquele exemplo, analisando aqui um caso prático, eu não poderia usar o 4,5. Eu tinha que vir para quem? Usar um rebite de 4,76, né? Que é um rebite de 3,16 polegadas. Porque eu não tenho 4,5. Beleza? Então, pessoal, né, a gente tem que analisar ali, ó, a gente viu uma superposição simples, né, uma chapa sobre a outra, aqui ó, seriam de 4 rebites, mas também é muito aplicado, muito comum, principalmente quando a gente fala em estrutura metálica, onde a gente tem os perfis e que não dá para fazer essa sobreposição de uma chapa. Então, a parte lá, a alma do meu perfil, eu consigo unir como se fosse essas duas, onde estão a força, e eu vou botar uma outra chapa aqui, ó, né, que é a cobre junta, né, que ele vai cobrir. Então, a cobre junta simples é só de um lado. A cobre junta duplo é que ela está cobrindo dos dois lados, né? Então, isso é importante a gente estar analisando, né? Porque, né, dependendo da chapa que a gente for analisar, né, se eu for analisar esse de baixo, não são os 8 rebites que eu vou estar analisando. Eu vou estar analisando, são 4. São 4 rebites que eu tenho, ó, nessa chapa para o lado de cá. Não são os 8. Então a gente tem que ter essa, né, perspicácia em relação a isso, né, entender. Porque caso a gente tenha cobre junta, não é o total, porque não estão todos ligados na chapa que eu estou sofrendo esse meu carregamento, como essa aqui da sobreposição. Então, né, esse é um ponto que a gente tem que ter. E agora vamos às considerações gerais ali para o rebite, porque a gente viu pouca coisa até agora. Então, até agora, o que a gente viu? O que eu preciso saber para a ligação, né, rebitada? É como que eu vou estar unindo, se é superposição, cobre junta simples ou dobrada, e a gente viu o cisalhamento no rebite. Mas algo que a gente precisa saber também é o que? É a compressão na parede do furo, né? É ali o esmagamento que o rebite está fazendo na parede do furo. E outra que eu tenho, como eu vou fazer furos na minha chapa, eu vou fragilizar a minha chapa, eu vou enfraquecer a minha chapa. E algo que é importante, a gente tem um número ali de rebites, né, que a gente vai estar colocando, eu preciso saber também o que? O espaço mínimo entre eles. Então isso aqui, né, depois a gente vai ver em norma, principalmente esse espaço mínimo, isso é determinado lá pela norma técnica. Então, dimensionando todos esses quartos aqui de forma segura, a gente vai ter um elemento de fixação unindo minhas chapas ali bem dimensionada. Então, a gente sabe o que? Ó, força, tensão é força sobre área. Então, lembra aquele doisinho que a gente botava ali no caso da superposição, se é simples, se é dupla, né? Então, né, eu
aquilo ali basicamente é o diagrama que a gente faz, vai sair esse um Mzinho. E aqui o N é o número de rebites. Então, olha uma superposição simples, né? Eu tenho os 4, é o normal. Então, esse M aqui não impacta, ele é 1. E eu tenho os 4 rebites. Só que agora, olha a cobre junta simples. Ó. Eu tenho 8 rebites. Mas lembra que eu te falei? Mas nesse lado a gente vai analisar apenas quem? Esses 4. Né? E como ela é de um lado apenas, então o meu M é o 1 normal. E a dupla? Opa, da mesma forma, vamos analisar esses 4. Só que aí aqui é como se eu tivesse o quê? Aquele cisalhamento duplo. Então o meu M vem a ser 2, né? Como fosse cisalhamento duplo, e eu analiso apenas esses 4. Então isso são pontos que a gente tem que ter atenção. E aqui, né, tem a equação mostrando aqui, simplificando, mas isso aqui é o diagrama de corpo livre, é entender quem está sofrendo de solicitação, de qual força e qual são as áreas, beleza? Né? Então, para simplificar. Então, cisalhamento a gente viu. E quando eu falo o que? O esmagamento na parede. Então, se eu pego aqui, ó, essa parte aqui, ó, o meu rebite, ele pode cisalhar aqui nesse meio, ou essa parede aqui, ele pode sofrer quem? Um esmagamento. Então, tensão normal é força sobre a área, aí essa área vai ser quem? A área simplificada, onde a gente vai pegar o diâmetro do rebite vezes a altura da chapa. Então, olha só, quanto maior a minha área, né, a força sendo a mesma, o que acontece com a minha tensão? Vai ser menor. Então, quanto menor a minha tensão vai ser maior. Então, eu tenho que pegar aonde eu tenho o quê? A menor área. E a menor área vai ser a chapa de menor espessura. Beleza? Então, eu vou analisar ali o esmagamento na chapa de menor espessura. Né? Se eu tenho a mesma força aqui para os dois, as duas têm chapas diferentes, é essa que a gente vai ter que analisar. Lógico, se eu tenho chapa diferente, cisalhamento duplo, eu vou ter que fazer essa relação, né? Da força com a área ali, porque a força não vai ser a mesma. Então é a tensão normal. Antes a gente usava tensão cisalhante, agora é a tensão normal. A carga, o número de rebites que eu tenho e a área simplificada. D vezes T, né? Diâmetro do rebite vezes altura, espessura da minha chapa. E um outro ponto que tem é o que? É a fragilidade da chapa. Então, essa chapa sofre tração. Então, a área da seção ó, é essa aqui, ó, L vezes T. Mas olha só, se eu faço uns furos para botar o rebite, eu fragilizei. A área que vai suportar essa tração é somente essa aqui, a churada. Então, a área que vai resistir é quem? É a área total dele, da chapa, menos a área dos rebites que eu tenho aqui em linha. Eu posso ter, ó, 4 rebites aqui, ó, mas aqui eu vou considerar o quê? Somente 2, porque é essa seção transversal. Os outros estão em paralelo, então não são os 4, são 2. Beleza? Então, quando a gente bota, né, aqui de todos os rebites que fazem a linha. Beleza? Então, é a área total, L menos T, e aqui agora a gente vai pegar, né, subtrair quem? A área dos rebites. Né? Lembrando que é a área simplificada, diâmetro do rebite vezes altura. Então, e para a gente delimitar, quantos que eu vou colocar, né? Quantos rebites que eu tenho? Então, isso aqui a gente tem norma técnica, né? Recomendada aqui, ó, pela NB14, o que? A distância, lembrando, seções circulares, é entre os centros. Então, da parte central, 3 vezes o diâmetro, e para as bordas, né, 1,5 diâmetro. E no caso aqui, do lado das extremidades, aonde está sofrendo ali, né, a tração, é 2 vezes o diâmetro. Então, isso aqui, né, é por norma. A gente tem que deixar essa parte livre para quê? Para que eu tenha uma resistência maior, né? Para não gerar fragilidade na minha chapa ali em relação a isso, está muito próximo. Então, isso aqui eu tenho que seguir essas distâncias. Então, olha só, se a gente vem aqui, ó, na norma, né, de rebite, cabeça de aço para construção, ó, eu vou ver aqui, ó, diâmetro do rebite para cada um que eu tenho, né, comprimento,
Então, altura de cabeça, então é normatizado, não é qualquer dimensão. Então, quando a gente calculou lá o diâmetro que a gente vai o fabricante, ele fez já o rebite de acordo com essa norma. De acordo com essa norma que ele vai seguir ali, né, essa especificação. Então, olha esse outro exemplo. Vamos verificar se essa ligação aqui tá ok. Então, eu tenho, né, tração de 100 kN, a largura de 120, uma chapa tem 8 milímetros, uma 10, né, 9 rebites, a tensão cisalhante de rebite é 100 megapascal, admissível, e o diâmetro do rebite é meia polegada. A chapa admissível de tração 150 e de compressão 250. Né? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, analisar o cisalhamento. Tensão, força sobre área. Então, aqui é quem? É o rebite. Então, é o cisalhamento do rebite. Ó. É essa tensão aqui que a gente vai analisar. Então, a força 100 kN, 9 rebites, vezes a área, πr ao quadrado. Então, a gente calculando, a gente achou que a tensão ali é 87,71 megapascal. Então, se a admissível é 100, a calculada que ele está sofrendo está abaixo do admissível no material. Então, tá ok, foi aprovado. O cisalhamento não é problema. Agora a gente vai ver a compressão na parede. Quando é compressão, né, esmagamento, é essa tensão aqui que a gente vai ter que analisar, certo? Então, eu tenho que tensão é força sobre a área. A área de quem? Dos 9 rebites. Então, só que agora essa área é simplificada. O diâmetro do rebite vezes altura. A altura de quem? Ó, da menor chapa, né? Aqui o diâmetro vezes o 9. Então, calculando, eu achei que deu 109 megapascal. Admissível é 250. Então, tá ok. O esmagamento não vai ser um problema. E a fragilidade agora? A fragilidade, eu vou ter que pegar ela aqui, ó, numa linha dessa. Então, por essa linha, eu tenho que 3 rebites passando. Então, eu vou fazer quem? A área total dele, que vai ser 120 vezes 8. E eu vou pegar 3 rebites vezes a área simplificada, que vai ser o diâmetro do rebite, meia polegada, vezes 8. Né? Então, né, ó, a tensão é o que? Força sobre a área, só que esse aqui, enfraquecimento, a minha chapa está sofrendo tração. Então agora é essa, ó, é a tensão admissível de tração. Né? Então, calculando, ó, eu cheguei a quanto? 152 megapascal. Significa o quê? Ela é maior do que a admissível. Então, eu vou ter uma falha. Né? Vai falhar. Então, não está aprovado essa rebitagem aqui, essa ligação rebitada. Aí agora, olha um outro exemplo aqui, ó, né? Determine a carga máxima P que se pode aplicar nessa ligação. Então aqui ele me falou, né, a carga P de tração, ó, esse aqui é uma sobrejunta, né, simples, né? Tem aqui os espaçamentos, as medidas, espessura de 5 e de 8. Então, quando a gente vai trabalhar ela aqui, como cisalhamento simples, é menor chapa sem mistério, de 5. Né? Ele me falou cisalhamento do rebite 100, diâmetro do rebite meio e a tensão normal da chapa. Né? Mas aqui não deu de compressão, é que tensão normal vai ser ali a mesma, compressão, tração, né? Então a gente analisa essa. Beleza? Então vamos para os 3 critérios: cisalhamento, esmagamento e fragilidade da chapa. Então, cisalhamento é quem? Força vezes área do rebite, né, da seção cisalhante, vezes o número de rebite. Então, ó, cisalhamento puro, ó, eu tenho aqui, são quantos rebites? 4. Então, o meu N aqui vai ser o quê? 4 rebites. Então, eu tenho a tensão admissível do cisalhamento, o diâmetro dele, né, 4 rebites, ó. Então, dali a gente acha que para o cisalhamento eu tenho que 50,67 kN. Agora vamos para o esmagamento da chapa, é a tensão normal. A tensão normal, né, força sobre área vezes o número de rebites, da mesma forma, é só desse lado, né, porque essa chapa de baixo aqui, né, vai ter esse esmagamento. A chapa de cima, o esmagamento,
né? Ah, mas a de cima tem as 8 que vai estar esmagando, só que uma por sentido, uma ali tá ali, ó, da outra ali no sentido contrário. Então nela aqui, ó, eu tenho que aqui, ó, né? Trabalhando com isso, eu vou encontrar 38,1 kN. Aí agora a gente vai para quem? Para a chapa. Enfraquecimento da minha chapa. Só que agora, o enfraquecimento da chapa, eu vou pegar uma seção qualquer. Posso até pegar lá de cá para não ficar muito em cima do outro. Pega essa linha, ó, eu tenho quantos rebites ali que vai fragilizar ela na tração? São 2, né? Então, ó, eu vou pegar o que? A área dela, da seção no todo, menos 2 vezes rebite, vezes a área simplificada, né? A mesma aqui do esmagamento, que aí a gente vai ter essa área enfraquecida. Então, né, a tensão aqui, jogou para o lado de lá, né, a área, vezes aqui, ó, a área total, menos aqui a área aqui do diâmetro, sendo 2, né? Lógico que aqui ficou a espessura, né, que é a espessura da chapa, a gente vai estar tendo ali, que vai dar aqui o que? 40,95 kN. Então agora eu tenho 50, uma de 38 e uma de 40. Os 3 critérios, cada um deu uma força diferente. Então qual que é a carga máxima que ele suporta? A carga máxima que ele suporta é a menor carga. Por quê? 38,1, se eu coloco aqui no cisalhamento, tá ok, tá abaixo do que foi calculado. Se eu coloco aqui no esmagamento, tá ok, tá abaixo do que foi calculado. Mas imagina, se eu pego essa de 50 e coloco aqui no esmagamento, eu vou ter uma falha, porque o esmagamento suporta no máximo 38. Então, a carga máxima da ligação é 38,1 kN. Então, tem alguns exercícios aqui, né, de rebites em relação a isso aí, né? Então, assim a gente finaliza aí, né, o dimensionamento de rebites. Vocês acham aí que vale a pena botar o slide? Deixe seu comentário aqui, que aí eu vou providenciar aqui um drive aqui para colocar essas aulas e vocês conseguirem baixar pela internet. Beleza? Não esqueça de curtir o vídeo, né, compartilhar se acha que é legal, vai contribuir aí para os seus amigos.